Bom, como vocês estão vendo, Brock Lesnar está de volta. Mas não é só ele que apareceu nesse último Monday Night Raw, não. Nós tivemos várias surpresas, tivemos notícias de um futuro retorno à companhia e ainda tivemos muitas traições e um segmento de main event explosivo. Se você quiser saber tudo o que rolou nesse show com aparições de Brock Lesnar, de Roman Reigns e com a luta de Number One Contender pelo título intercontinental no SummerSlam, assista nosso vídeo, porque você vai querer se manter antenado sobre tudo o que aconteceu no Raw desse último dia 13 de julho. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo do Monday Night Raw. Vamos começar aqui com Brock Lesnar. Brock Lesnar que veio para o ringue juntamente com o seu advogado Paul Heyman. E aí, basicamente, o Paul Heyman ele fez uma promo em que a história era de que ele sabia que o Brock Lesnar estava, que o Obafemi estava obcecado com o Brock Lesnar e que isso não era muito saudável, porque as pessoas que ficam obcecadas com o Brock Lesnar acabam tomando uma sova. Mas ele disse Brock Lesnar, estava obcecado com o Obafemi. E aí isso era perigoso, era tão perigoso que o Paul Heyman, ele botou uma ordem de restrição. Ele foi na justiça, conseguiu uma ajudinha de um amigo juiz dele e conseguiu uma ordem de restrição contra o Obafemi. Mas ele também disse que ele conseguiu uma ordem de restrição contra o Brock, porque ele fica com medo do que o Brock pode fazer e tudo mais. O Brock até faz uma cara assim meio de surpreso, né? Mas por que isso é importante? Porque o Paul Heyman ele veio com 5 policiais, né? Ele veio com 5 policiais pro ringue que se colocam ali na rampa. E ele fala assim, olha, eu sei que o Obafemi ele é um cidadão que cumpre a lei e tudo mais, e eu tenho certeza que ele vai cumprir a lei e não vai vir a menos de 30 metros de distância do Brock Lesnar e da minha pessoa. Pois bem, acontece que o Obafemi não liga muito para regras não, porque ele resolve vir pro ringue, né? E aí os policiais se colocam ali entre o Obafemi e o Brock, e basicamente o Obafemi fala: vem cá, vai continuar com essa palhaçada aqui? Por que você não fala logo o que você quer falar comigo? E aí o Porreba chega e fala: olha, eu não tenho mais nada o que falar, você infringiu a lei, você está em clara violação à ordem judicial. E ele manda os lindos e sensacionais policiais de Dallas irem atrás do Obafemi e prender ele. E aí é engraçado que foi o mais baixinho que estava no meio pra cima do Obafemi. Ah, meu irmão, é claro que o Obafemi ia destruir todo mundo. Zuniu policial pra tudo que é lado, né? Deu esse close line horroroso, né? No policial aí, horroroso no que eu digo é, né, de forte, né? Não é que foi horroroso na execução, não. Foi incrível, né? Quase decapitou o policial. E depois mandou o release Jama aí pra cima do pessoal do lado de fora do ringue e tal, assim. Uma coisa a gente tem que ser dita, esses 5 policiais aí, que são na verdade lutadores independentes da região de Dallas, com certeza fizeram um bom trabalho, tá? Os caras apanharam bonito. Depois o Obafemi chegou e falou que estava cansado dessa palhaçada do Brock Lesnar ficar correndo, que no SummerSlam vai acabar essa história e que ele não vai mais conseguir correr de Obafemi. Depois ele até encontrou o Adam Pearce nos bastidores e o Adam falou que tanto os policiais quanto a ordem de restrição eram falsas, ou seja, foi uma armadilha do Paul Heyman ali para que esses policiais atacassem o Obafemi e na verdade acabou não dando certo, né? Enfim, mais um segmentozinho para alavancar aí a história do Obafemi e do Brock Lesnar. Enquanto eu tô falando isso, eu tô olhando aqui pro braço do Obafemi e eu tô olhando assim, meu Deus do céu, o braço do cara é do tamanho da minha perna, né? De tão forte que ele é. Enfim, vamos continuar vendo como é que essa história vai continuar. Um outro detalhe que nós tivemos durante o show é que eles mostraram algumas vinhetinhas mostrando a história do Seth e do Roman. Eles começaram mostrando como a The Shield se formou e o Dean Ambrose estava nas imagens, aí todo mundo já começou a falar: o Dean Ambrose vai voltar no SummerSlam, o Dean Ambrose vai voltar no SummerSlam. Cara, mas como tem viúva do Dean Ambrose? E ele tá lá na AEW lutando como John Moxley, né?
Mas, na verdade, ele não vai vir, cara. Ele não vai vir, esquece isso. Mesmo que o contrato dele vença, ele não vem pra WWE, não, cara. Ele tá feliz, ele tá ganhando o dinheiro dele e tá lá enfiando garfo na cara dos outros lá na AEW. Ele tá muito feliz com isso, tá? Dito isso, eles mostraram um segmento com o início da The Shield e depois um outro segmento com o fim da The Shield, com o Seth Rollins na cadeirada, ouvido ao redor do mundo, nas costas do Roman Reigns. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foi uma luta entre a Ivy Nile, meu Deus do céu, tá feia a coisa. Entre a Io Sky e a Roxanne Perez. Repara não, eu acordei meio gripado, então tô aqui meio no sacrifício fazendo esse vídeo. Tudo por vocês, hein? Tudo por vocês. E aí, cara, o que a gente pode dizer é que essa luta foi uma boa luta, tá? Foram 11 minutos de luta em que a Roxanne e a Io usaram o que de melhor elas têm no seu arsenal, né? A Io Sky voando para tudo que é lado, a Roxanne Perez dando os seus voozinhos, mas também utilizando os seus golpes técnicos ali para tentar reduzir a velocidade da Io. A Roxanne, ela usa muito bem aquele estilo de luta antigo que ela ataca partes do corpo do adversário que ele usa. E no caso aqui dessa luta, a Roxanne Perez começou a atacar os joelhos da Io Sky, porque assim ela teria mais dificuldade para usar os seus golpes de agilidade. Ela não conseguiria correr de um lado para o outro pro ringue. Então foi bem legal essa parte. No final das contas, teve, obviamente, interferência da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues. A Io conseguiu acertar a cara da Raquel. A Roxanne foi mandar um rolamento. A Io Sky conseguiu reverter e fez o pinfall para 3, tá? Então, vitória de Io Sky. 11 minutos de luta, vai dar 3 estrelas e meia. Foi uma ótima luta das meninas. Depois, a Liv Morgan e a Raquel entraram no ringue para atacá-la. No início, a Io conseguiu dar um chute na cara da Liv Morgan, mas a Raquel Rodrigues veio e estraçalhou a Io juntamente com a Liv Morgan. Nisso, teve esse momento, a Sol Ruka veio pro ringue para tentar defender a Io. A Raquel Rodrigues apareceu, a Sol tentou dar uma huracanana nela e a Raquel bloqueou e jogou ela na barricada. E depois a Liv Morgan deu uma cinturada na cara da Io, depois da Io dar um chutinho assim para afastar a Liv. A Liv deu um tapão na cara da Io e depois mandou o cinturão na cara dela e ficou aí com essa cara de psicótica aí no meio do ringue. Foi um segmento legal, foi um segmento interessante. Achei interessante a Sol Ruka se meter nessa situação. Lembrando que agora tá 3 contra 2. A Sol Ruka, eu acredito que deve defender esse título intercontinental contra a Raquel Rodrigues no SummerSlam, tá? Eles não falaram nada sobre o Saturday Night Main Event para essa luta, então eu imagino que eles vão setar para o SummerSlam. E chama atenção porque tem uma vaga aí, né? Tem uma vaga aí. Você tem a Io Sky sozinha, juntamente com a Sol Ruka, enfrentando 3 lutadoras, né, nessa field. Quem é que poderia entrar nesse lugar aí? Vou deixar essa notícia aí pro vídeo de notícias da Luta Livre na quinta-feira, mas eu acho que vocês já devem estar imaginando quem que está sendo especulado para aparecer aí para ajudar a Io Sky no SummerSlam. Continuando, a gente teve a seguir um segmento que, cara, vai dar o que falar esse segmento aqui, tá? Esse segmento foi a vinda da Division pro ringue para poder, sei lá, falar sobre o quanto que eles estão dominando, né, a companhia, né? E eles basicamente falaram que, olha, nós somos os novos campeões de duplas da WWE e tudo mais. E aí, cara, o que aconteceu é que a Maxine pegou o microfone e era para ela falar alguma coisa. E ela não falou. E ela ficou ali olhando para os outros, ficou olhando e tal. A impressão que deu é que ela esqueceu completamente a prominho que ela ia fazer antes de entrar o Otis e o Tozawa. Tá? O Logan Paul veio aqui, falou sobre os dois como campeões e tal. E aí apareceu o Otis e o Tozawa sem música, vindo caminhando tristes da rampa. A Maxine não falou nada. Então a impressão que deu é que ela simplesmente teve um branco e esqueceu o que ela ia falar.
tá? O Otis e o Tozawa vieram pro ringue, e aí, quando eles foram entrar, a impressão que deu é que eles esqueceram a promo. Na verdade, a impressão que dá é que eles ficaram esperando a Maxine tomar a ação que ela tomou no segmento, que era pedir para que a Division saísse do ringue. Só que ela demorou muito para fazer isso. Então, assim, essa primeira parte desse segmento foi um desastre de execução. Perderam muito tempo aqui. Perderam muito tempo. Aí depois disso, o que aconteceu? Teve uma coisa que foi assim, o Tozawa falando que conhecia a Maxine, que ela não era essa, que o Austin Theory era um lixo de pessoa, não era o certo para ela. A Maxine reclamando, falando que eles não conheciam o Austin e tudo mais, que eles estavam pré-julgando ele. E aí o Otis, cara, pegou o microfone e aí ele começou a falar o seguinte, olha, Maxine, eu quero que você saiba, eu queria que você soubesse, eu tenho algo para tirar do meu peito. E aí, cara, ficou na cara que o Otis ia dizer que ele tinha sentimentos pela Maxine. O que aconteceu? O Austin Theory sobe no apron, começa a rir da cara do Otis. E fala assim, meu irmão, presta atenção, olha pra você. Pessoas como você não ficam como pessoas como ela. Né? Um gordo, feio, oleoso, cheio de migalhas no corpo, não sei o que. Ele esculhambou com o Otis. Isso fez o Otis pegar o Austin Theory, trazer para dentro do ringue e começar a atacá-lo. Né? O Tozawa foi para cima do Bron Breakker, do lado de fora do ringue, acabou sendo jogado para o outro lado da mesa. Né? O Bron Breakker mandou um backbody drop, mas jogou ele para o outro lado da mesa. O Austin Theory e o Bron Breakker foram para cima do Otis, começaram a atacar ele. O Otis conseguiu se levantar sozinho, começou a atacar os dois. E aí, cara, o que aconteceu? Ele ataca o Austin Theory. E aí a Maxine, quando ele vai dar um avalanche no Austin Theory no corner, a Maxine se coloca na frente. Ela pega o Otis, vira ele e começa a falar assim, eu não sabia que você tinha sentimentos por mim. E aí ela começa a fazer a menção de que vai beijar o Otis. E o público vibrando com isso. Para quem não lembra da história do Otis com a Mandy Rose, sabe que o público gosta de engajar com o Otis quando se trata de mulher, né? Quando o assunto se trata de mulher. Enfim, quando a Maxine está prestes a dar um beijo no Otis, o Austin Theory vai dar um low blow no Otis, tá? Percebam que ela posicionou o Otis de costas para o Austin Theory. Ele estava de frente. Ela pega ele pro rosto e vira ele de costas. Então, essa parte do segmento foi brilhante, como é que ela enganou o Otis para que ele ficasse de costas pro Austin Theory, ficasse vulnerável. E aí o Austin Theory deu o low blow no Otis e a Maxine confirmou que ela havia sim tornado heel mesmo, tá? Que ela não estava ali com conflito com o Otis nem nada. Depois o Tozawa chegou a entrar no ringue para tentar ajudar o Otis, mas aí tomou um spear do Bron Breakker que dividiu ele ao meio, né? Eu fiquei até com pena do coitado do Tozawa. Realmente, F Akira Tozawa, né? Pelo amor de Deus, é daí pro rabecão, vou te falar, coitado. E aí o pessoal da Division ficou posando aí com o Otis caído no ringue. O que eu posso dizer é o seguinte, a primeira metade do segmento foi um desastre. Total e completo. A execução foi muito ruim. A impressão que deu, eu não sei se ela esqueceu, mas a impressão que deu foi que a Maxine esqueceu a promo que ela ia fazer antes do Otis e do Tozawa entrar no ringue. Quando o Otis e o Tozawa entraram no ringue, eles perderam muito tempo. A Maxine perdeu tempo despachando a Division do ringue. E aí, depois disso, a execução até foi legalzinha, tá? Até foi legalzinha. Mas, particularmente, eu acho que esse foi o ponto baixo do show. Essa história toda foi o ponto baixo do show. Não que o show foi muito bom, tá? E eu já quero deixar isso claro. Mas essa parte aqui foi muito, muito, muito mal executada. Parece que não ensaiaram, sei lá o que aconteceu, cara. Enfim, tá aí Maxine tornando full heel. E é claro que a gente vai acabar encaminhando para uma luta pelo título de duplas entre a Division e o Otis e Tozawa no SummerSlam, né? Eu acho que isso aí tá mais do que claro que vai rolar, né? Se o título vai trocar de mãos é outra história, mas que vai rolar essa luta, vai. Depois disso, durante o intervalo, a gente teve o Jimmy Uso vindo pro ringue, perguntando aonde estava o Solo Sikoa.
que ele queria encarar o Solo Sikoa, queria tirar satisfações com o Solo Sikoa. Enquanto ele estava ali, veio alguém correndo. E essa pessoa que veio correndo foi o Royce Kiss. E aí os dois começaram a se engalfinhar, e aí o Adam Pearce chegou e falou, olha, já que vocês estão querendo uma briga, vocês vão pro ringue e vocês vão lutar. E aí eu falei, meu Deus do céu, WWE, aonde você tá com a cabeça de repetir uma luta que vocês fizeram na sexta-feira? Eu nunca vi uma coisa dessa. Eu já vi eles repetirem luta de um show pro outro, assim, de um SmackDown pro outro SmackDown. Mas, cara, eu nunca vi a WWE pegar uma luta da sexta-feira e repetir na segunda. Cara, isso hoje em dia, se a gente voltar na época que não tinha brand split, devia rolar, mas cara, eu nunca vi uma coisa dessa. Na era da brand split, eles repetirem uma luta que rolou na sexta-feira e repetir na segunda. É muita falta de criatividade da WWE. Enfim, como esperado, essa luta também não foi boa, assim como a luta da sexta-feira. Na sexta-feira até foi melhor, porque teve um fim. Essa luta aqui não teve fim, tá? Foram 7 minutos de luta, e aí no final das contas, né, enquanto tava rolando aí a confusão entre o Royce e o Jimmy Uso, simplesmente o Jacob Fatu veio correndo dos bastidores e atacou o Royce Kiss. E com isso, o Royce ganhou por desclassificação. Eu vou dar 2,5 estrelas para essa luta, só pelo que a gente pôde ver durante a luta. Depois da luta, o Jacob continuou atacando o Royce. E aí, quando o Royce ia tomar um hip attack do Jacob com a cadeira, aconteceu isso. Vamos explicar. Porque a WWE resolveu dar uma sacaneada com as fotos do show, tá? Na hora que o Jacob foi mandar o hip attack no Royce, o Solo Sikoa apareceu, pegou o microfone, e aí ele chegou e falou, Jacob, tá bom, pode parar. Pode parar. O Solo se coloca entre o Jimmy, o Jacob e o Royce, e ele fala, olha, deixa eu explicar uma coisa pra você. Não precisa mais atacar o Royce. Eu entendo agora o que é família. Sangue corre melhor do que água, é mais forte do que água. Então, eu estou voltando para a família. Eu irei reconhecer o chefe da tribo. E ele levanta o dedo. Nisso, Jimmy Uso e o Jacob Fatu levantam o dedo. Né? Ele levanta o dedo, reconhecendo o chefe da tribo. Só que nisso, o Solo Sikoa dá uma risadinha e ele muda a posição do dedo para o Samoa Spike. Ele vira e manda o Samoa Spike em cheio no Jimmy Uso. Ele começa a se estranhar com o Jacob Fatu. O Jimmy Uso aparece e consegue ajudar. O Jimmy continua atacando o Royce, que tentou ajudar também. Então o Jimmy atacando o Royce, o Jacob atacando o Solo. Nisso que tá essa situação, o LA Knight vem dos bastidores com uma cadeira e estraçalha o Jacob e o Jimmy. Reparem que o Jey Uso não apareceu nesse show, tá? Então é aquele negócio, né? Enquanto um ausente aparece, que é o Roman Reigns, o outro resolve se ausentar, que é o Jey Uso. Enfim, o LA Knight pega o microfone e fala, olha, realmente eu estou convencido de que eu não terei como lutar contra a Bloodline sozinho. E eu vou ter que enfrentar vocês, eu tô cansado de vocês, eu quero me livrar de vocês. Então o LA Knight vai e desafia a Bloodline para uma luta. Ele desafia o Jimmy, o Jay e o Jacob Fatu para uma luta. E aí ele fala, eu vou lutar com o Royce Kiss e, pois é, eu vou lutar com o Solo Sikoa. Então, foi confirmada uma luta de trios no SummerSlam. É a 5ª luta confirmada no SummerSlam. LA Knight, Royce Kiss e Solo Sikoa contra a Bloodline. Qual é a chance disso dar ruim e dar numa traição do Solo Sikoa, né? É enorme. Mas uma coisa eu vou dizer. Eu tô curtindo essa nova pegada face do Solo Sikoa. Eu acho que tava precisando dele vir como face, assim, pra dar uma mudada no personagem dele. Ele que é um cara muito sarcástico, é um cara muito divertido. Vamos ver se eles vão investir nessa persona face do Solo, né? Eu acho que dá. Dá pra fazer isso sim, tá? Então, confirmada a luta de trios no SummerSlam. Depois disso, nós viemos com Bayley e Lyra Valkyria para se encontrar face a face no ringue. A Bayley, ela foi entrevistada no intervalo pelo Baron Saxon, mas ela apenas respondeu que ela iria
encarar a Lyra no ringue. Ela chega a tentar dar um microfone pra Lyra, a Lyra com uma cara... Cara, meu irmão, parecia... A Lyra tava com uma cara de como se tivesse saído no meio das ruas, assim, de um processo de reabilitação, assim, uma coisa pavorosa, sabe? A Bayley tentou dar o microfone pra Lyra, a Lyra não quis pegar, aí ela socou o microfone no peito da Lyra, né? E aí ela falou, olha só, eu queria entender por que você fez o que fez, a gente podia ter conversado e tudo mais. E aí a Lyra basicamente falou o seguinte, olha, tudo que eu falei pra incentivar você, dizendo que você era GOAT, não sei o que e tal, eu menti sobre tudo. Você não presta pra nada, você é um lixo, você sempre se voltou contra as suas amigas, você é um capacho e etc e tal. E ela detonou com a Bayley. E aí a Bayley chega e fala, ah é? Então tá bom, deixa eu falar uma coisa pra você, a gente vai resolver isso, tô cansada disso, a gente vai resolver isso no Saturday Night Main Event. Eu falei com o Nick Aldis, com o Adam Pearce, e a gente vai se enfrentar no X1 no Saturday Night Main Event. Então já temos 4 lutas pro Saturday Night Main Event, mais a presença do campeão ausente, o Roman Reigns, que vai ter um segmentozinho ali com o Jalen Bronson. Não sei se isso vai desembocar em luta, mas esse show vai acontecer nesse sábado, tá? Vai acontecer nesse sábado, a gente vai ter live do canal aqui do Saturday Night Main Event, lembrando que nunca tem transmissão em português, então a gente vai fazer a dublagem e a tradução do show diretamente do inglês para o português, tá bom? Enfim, no final das contas, as duas saíram no pau, e aí a Lyra Valkyria acertou a Bayley com um Bayley to Belly, conseguindo aí sair por cima nessa situação, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa luta, vamos ver como é que vai ser essa nova persona da Lyra Valkyria. Pelo menos eu acho que a atuação dela foi muito boa. As duas fizeram boas promos, passaram os seus pontos nas promos, então eu achei que foi bem interessante aí a participação das duas nesse segmento. Depois disso a gente começou com a luta de Gauntlet, né? A luta de Gauntlet é aquela luta rei da mesa em que a última pessoa que vence a última luta se torna a vencedora. E aqui no caso se tornaria o novo number one contender para o título intercontinental do Penta, que iria desembocar numa luta no SummerSlam. Então seria a 6ª luta confirmada no SummerSlam. A luta começou com Dirty Dom, Chico Moedas, Dominic Mysterio contra o Joe Hendry. E foi uma luta que foi quase um squash. Tá? O Joe Hendry teve ali algum ataque, o J.D. McDonough surpreendeu ele, chamando a atenção dele, não chegou a bater nele, acertar ele, nem nada do tipo. O Dominic se aproveitou disso, mandou um 619 e depois mandou um Frog Splash e venceu assim, desse jeito, o Joe Hendry em 5 minutos. Vou dar 2,5 estrelas para esta parte da luta. Depois disso, depois da vitória do Dom, veio o Javon Evans. E aí sim a coisa começou a ficar legal. Tá? O Javon Evans, ele veio pro ringue, foi dar todos os seus golpes voadores. De novo, o Dominic acertou o 619. Quando ele foi mandar o Frog Splash, apareceu o Danhausen. Né? O Dominic estava em cima da corda quando o Danhausen apareceu. E aí, o Danhausen foi e zicou o Dominic. Sendo que na zicada que ele deu, estourou os fogos do corner errado. Né? Estourou os fogos do corner errado. O J.D. McDonough foi para cima do Danhausen, lembrando que o Danhausen e o J.D. vão lutar nesse Saturday Night Main Event. E aí o Dominic ele acabou sendo distraído. O Javon Evans se aproveitou disso e mandou um Old Cutter para 3. Tá? Então vitória do Javon Evans. Essa parte da luta foi de 6 minutos. A primeira foi 5, essa foi 6. Eu vou dar 2,75 estrelas para essa parte. E aí depois disso, cara, a gente teve a melhor parte da luta de Gauntlet, que foi essa luta do Dragon Lee com o Javon Evans, que, meu amigo, cara, os caras, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, esses dois caras são malucos, tá? Eu gosto muito do Dragon Lee, hoje é o meu luteador favorito na WWE, e o Javon Evans também é um dos meus lutadores favoritos. Então, quando você soma uma coisa com a outra, meu irmão, dá liga. E essa luta deu liga. Os caras, meu irmão, os caras praticamente se mataram umas 5 vezes durante a luta, com os saltos deles, tá?
esse salto aí do Devon Evans pra cima do Dragon Lee, era pro Dragon Lee ter segurado ele, não conseguiu segurar direito, o Devon Evans voou pro outro lado da barricada, foi parar lá no meio da plateia, irmão. E de cabeça, sabe? Assim, é muito louco, cara. A luta continuou e, eventualmente, depois de muitas idas e vindas, o Devon Evans conseguiu aplicar o Old Cutter no Dragon Lee para 3, tá? E depois ele apertou a mão do Dragon Lee. E aí, quando ele estava apertando a mão do Dragon Lee, apareceu o Rusev que empurrou o Devon para cima do Dragon. E aí eles continuaram a luta, tá? A parte do Devon e do Dragon Lee foram 8 minutos, eu vou dar 4 estrelas de tão boa que foi, tá? Foi sensacional, foi absurda a parte do Devon e do Dragon Lee. E aí o Devon foi fazer a quarta luta, a terceira luta dele contra o Rusev. E aí, cara, o Rusev simplesmente ele usou a sua potência e o fato de que o Devon estava muito cansado para estraçalhar com o Devon. O Devon ainda tentou mandar alguns ataques, mandou esse Suicide Dive aí para fora do ringue, que sempre que ele manda eu fico nervosíssimo quando acontece, mas o Rusev conseguiu aplicar o Accolade, o Devon conseguiu sair do Accolade 2 vezes, mas na terceira vez o Rusev acabou, em vez de dar a gravata, né, em vez de pegar assim pelas mãos, na verdade, ele abraçou a cabeça do Devon e o Devon apagou, tá? Então o Rusev venceu a quarta luta, foram 8 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e 25, foi uma boa luta aí em que o Rusev mostrou o seu talento. Depois o Rusev foi lutar contra Chad Gable, né? Chad Gable que, lembrando, nunca ganhou um título de simples na WWE. E o que o Chad Gable fez, cara, foi sensacional. Ele utilizando a sua potência, ele que é um dos lutadores mais fortes da WWE, apesar do tamanho, para poder atacar o Rusev. E no final das contas, ele conseguiu a vitória sobre o Rusev, tá? E aí, no que terminou a luta, o Ethan Page apareceu. Né? O Ethan Page apareceu. E aí, quando o Ethan Page apareceu, o Rusev atacou o Chad Gable por trás e manteve o Accolade no Chad Gable por um tempo, para poder deixar ele fraco para a luta com o Ethan. Só que, no final das contas, o Chad Gable conseguiu evitar os golpes do Ethan Page e encaixou, depois de mandar um Angle Slam, ele conseguiu encaixar um Ankle Lock. Na primeira vez, que foi essa hora aí, que ele deu um moonsault, o Ethan Page levantou o pé e ele já catou o tornozelo do Ethan Page para encaixar o Ankle Lock, o Page conseguiu sair, mas na segunda vez ele tentou girar e não conseguiu. O Chad Gable manteve o Ankle Lock firme e aí o Ethan Page não teve como evitar, ele acabou batendo, dando a vitória para o Chad Gable. Uma coisa que é preciso ressaltar, essa luta também foi rápida, foram 4 minutinhos só, e eu vou dar 2 estrelas, tá? Foi basicamente um squashzinho. No final das contas, o Ethan Page perdeu rápido, perdeu em 4 minutos, Chad Gable acabou vencendo, e com isso, ele se torna o novo number one contender para o título do Penta, e eles vão se enfrentar no SummerSlam. Lembrando que existe todo um arco narrativo do Chad Gable com o Penta, né? Porque se a gente lembrar lá no ano passado, aliás, no ano retrasado, o Chad Gable estava tendo problemas com lutadores, ele tinha perdido para o Rey Mysterio, tinha perdido para o Dragon Lee. E aí, quando foi em janeiro de 2025, ele enfrentou o Penta e acabou perdendo a luta contra o Penta. A luta de estreia do Penta na WWE foi contra o Chad Gable. E foi essa sequência de derrotas do Penta para lutadores que levou o Chad Gable a ir lá no México, pegar a máscara, voltar para os Estados Unidos e começar a se fazer de El Grande Americano. Então, esse arco narrativo do Chad Gable, como se tornando El Grande Americano, ficando mais de um ano no México, ele aprendendo tudo sobre os lutadores, sobre a luta livre, tudo isso foi feito para desembocar aqui, nesta revanche do Chad Gable com o Penta. Um cara que, se não me engano, ele nunca conseguiu vencer. E agora essa luta vai valer o campeonato intercontinental, um campeonato que o Chad Gable nunca venceu. A luta vai acontecer na casa do Chad Gable, em Minnesota.
E vai ser contra o principal lutador hoje da WWE, que é o Penta, tá? Ah, poxa, mas e o Rey Mysterio, tiozão? Ele é Hall da Fama, ele é gerente geral da AAA, ok, mas ele não tá no nível, no card do Penta, né? O Rey Mysterio tá ali pra ajudar a galera. Já o Penta é campeão intercontinental. Então, o que eu devo dizer aqui é que esse arco narrativo talvez seja o mais interessante da WWE hoje. Um arco narrativo de longuíssimo prazo, de mais de um ano de duração, e que a gente vai ver desembocar nessa luta no SummerSlam. E ela já se tornou uma das lutas que eu mais estou esperando no SummerSlam. Eu acho que vai ser lutão, pode roubar a noite, e esse pode ser um resultado muito emotivo caso Chad Gable vença. Ou pode tornar o Chad Gable Heel de novo, surtando para cima do Penta. Vamos aguardar, vamos ver. A WWE adora fazer lutadores que desafiam pelo título em casa perderem a luta. Apesar de que, nas duas últimas oportunidades que eles tiveram para isso, eles deram a vitória para os caras da casa. Sami Zayn na Arábia Saudita e depois o CM Punk em Chicago, né? As duas envolvendo o mesmo título, o campeonato da WWE. Pois bem, aí vocês devem estar esperando agora as fotos do Main Event. O Main Event foi um segmento entre o Seth Rollins e o Roman Reigns. Só que, se vocês olharem, vocês não vão conseguir olhar aqui, eu vou ter que sair aqui dessa imagem aqui. Vocês vão ver que a WWE me sacaneou e sacaneou todo mundo. Ó. Imagem 80 de 80. Os caras não tiveram a decência de botar as imagens do Main Event, meu irmão. A WWE, cara, aqui, dá licença, tá? Dá licença. Cara, meu irmão, não dá pra entender uma coisa dessa. Os caras sempre ferrando com o nosso trabalho, irmão. A gente tá aqui na honestidade, tentando divulgar essa companhia num país que tem uma dificuldade extrema com luta livre. A única coisa que a gente pede é que eles botem as imagens da porcaria do show. Aí os caras não botam. Já na semana passada eles já não tinham botado. Né? Eu tive que fazer um resumo com imagens que algumas pessoas pegaram catadas na internet. Eu tive que botar no PowerPoint. Aí agora eu tento fazer, cara, e não tem as imagens. Ninguém tem as imagens do Main Event. Só quem deu print da tela. Então, assim, cara, cara, é intancável um negócio desse, entendeu? É a WWE ferrando com o nosso trabalho. Pelo amor de Deus, WWE, bota essas imagens na hora para que a gente, nós que somos trabalhadores, que tem que gravar o vídeo antes de trabalhar, a gente possa fazer o trabalho de divulgação de vocês, entendeu? E a gente faz de graça, a gente não cobra nada de vocês para poder divulgar o produto de vocês. Ah, pronto, heel turn na cara da WWE. Ah, fala sério. Enfim, vamos falar do main event do show, tá? Então vocês imaginem. Mesa, assinatura de contrato, Adam Pearce chama o Roman Reigns e o Seth Rollins. O Roman Reigns puxa a cadeira da lateral e senta na cabeceira da mesa. Tá? Por quê? Porque o Roman Reigns sempre senta na cabeceira da mesa. Seth Rollins vem. E aí, na hora que eles vão assinar o contrato, o Roman Reigns começa a falar que o Seth Rollins é o número 2, que ele é o número 1, que não sei o que lá e tudo mais. O Seth Rollins vai, assina o contrato e fala, cara, olha só, eu tô aqui para poder mostrar para você que eu tenho condições de derrotar e tudo mais, eu te vejo na próxima vez que você resolver vir trabalhar. E aí foi uma alfinetada do Seth Rollins no fato de que o Roman Reigns é um campeão ausente, né? Ou um campeão home office, como o pessoal tava falando durante a live. Nisso, o Roman Reigns pega o microfone quando o Seth Rollins está saindo e fala assim, não, que isso? Vai parar desse jeito? Não. Vem pra cá, vambora, vamos trocar uma ideia, né? Aí o Seth Rollins para, e aí o Roman Reigns ele começa. Ele fala o seguinte, olha, vou fazer o que você tá de gracinha, tá de palhaçada comigo, então tá bom. Pra que você vai me desafiar pelo título se você sempre se lesiona? Quer dizer, o Seth jogou na cara do Roman que ele é um campeão ausente. O Roman devolveu e falou que o Seth é um campeão de vidro, um campeão lesionado. E isso é verdade, ele perdeu o título por lesão já 2 vezes. Né? Lá em 2015, quando ele estourou o joelho, lá em Viena, na Áustria, e agora, recentemente, em 2025, por conta da luta dele no Crown Jewel contra o Cody Rhodes, que ele lesionou o ombro. Então, ele chega e fala, pô, pra que você vai querer ganhar um título? Você vai ser lesionado de qualquer jeito e vai perder o título. E aí, logo depois, ele chega e fala o seguinte, olha, eu também não entendo você só vence com Money in the Bank.
E ainda por cima você tem que fingir lesão pra fazer a maleta fazer efeito. Quer dizer, o Roman chegou e deu na cara do Seth, né? Não quis nem saber do enterro, coitado. E ainda mandou que o papai Triple H é quem manda e vive dando as chances para o Seth Rollins. Eu fiquei olhando e falei, nossa, mas é uma hipocrisia do cão, né? Porque se o Seth Rollins tem o papai Triple H dando as chances para ele, o Roman Reigns tinha o papai Vince McMahon, né? Dando as chances para ele, né? Enfim. Sabe como é, né? Rios são hipócritas, a gente sabe disso. Ah, mas tiozão, agora o Roman Reigns é Rio. O Roman Reigns é o Roman Reigns, né? Ele tá acima do bem e do mal, ninguém sabe qual é o alinhamento dele hoje em dia. Enfim, o Roman Reigns chega pro ringue, fala que ele é o número 1 e que ele é melhor que o Seth o reconheça. E aí ele usa um palavrão no final, né? Pra poder dar um efeito maior na frase, né? Aí o Seth Rollins chega e fala: olha só, eu sei que você vai falar tudo o que você vai falar. Que você vai falar que eu sou fraco, que eu sou o número 2, que eu tenho menos títulos do que você, que eu não tenho seus main events de WrestleMania. Eu já sei disso tudo. Eu lutei com isso a minha vida inteira. Mas eu não tô nem aí. Eu tenho orgulho do que eu fiz, eu tenho orgulho da minha carreira, eu tenho orgulho do que eu conquistei e pelo que eu luto. Porque eu sou um visionário, um revolucionário, eu sou Seth freaking Rollins. Nisso que ele termina essa fala, ele ameaça sair e já parte pro pau pra cima do Roman Reigns. Tá? Então, finalmente, o amor acabou entre Seth Rollins e Roman Reigns, aquele respeito, aquela coisa de irmão daqui, irmão dali, irmão, vamos lutar, irmão, você nunca me venceu, irmão, a gente vai se enfrentar na WrestleMania, na SummerSlam, essa história de irmão, acabou. Acabou o amor. O Seth Rollins e o Roman Reigns saíram no pau no meio do ringue. No final das contas, quem levou a vantagem foi o Seth, que mandou um stomp na cara do Roman Reigns. E chama atenção uma coisa, o Seth chegou a perguntar, cadê a sua Bloodline agora? Pois é, aonde estava a Bloodline para ajudar o Roman Reigns? Ninguém sabe, ninguém viu. Na verdade, estava lá se engalfinhando com o... Estavam dando linha na pipa da arena quando o LA Knight veio com a ideia de lutar no 3x3 no SummerSlam. Enfim, com o Seth Rollins saindo por cima do segmento, o show terminou, tá? Eu achei um bom segmento para terminar o show. Eu achei que foi uma construção de diálogo muito interessante. E por mais que tenha sido um segmento para encerrar o show, e a gente sabe que isso é muito comum na era Roman Reigns, eu acho que aqui fez total sentido. Eu acho que foi muito bem construído e eu acho que deu uma ênfase legal. Uma outra coisa que a gente precisa anotar, o show terminou 15 minutos depois do tempo, tá? Ele foi até 11h45. Muito provavelmente por causa dos atrasos que aconteceram durante o show, principalmente com o segmento da Division e com a luta de Gauntlet, que acabou tendo quase 40 minutos. Uma coisa que eu não falei, né? É que pra luta de Gauntlet como um todo, eu dei 4,5 estrelas, porque eu achei muito divertido, achei muito legal, tá? E com relação ao show, eu vou dar nota 8,5. Eu achei que foi um show muito acima da média. Eu achei que teve boas lutas, teve bons segmentos, alavancou algumas histórias. Foi um show que passou muito rápido. A única coisa que realmente atrasou o show, na minha opinião, foi o segmento da Division, que foi muito mal executado. Muito mal executado. Tá? Mas tirando isso, o restante do show foi muito legal e eu fico muito satisfeito com ele. A gente agora tem 6 lutas para o SummerSlam. O card do Saturday Night Main Event está fechado. Eu acredito que vai sair coisa do Saturday Night Main Event que vai desbocar para o SummerSlam. Talvez a gente tenha a Bayley e Lara Valkyria fazendo uma revanche no SummerSlam, talvez com uma luta com estipulação. Então, vamos aguardar. Talvez tenha alguma coisa do título de duplas femininas, né? A gente pode ter surpresas nesse Saturday Night Main Event. E quem viu o meu vídeo de notícias de ontem sabe disso. Eu comentei sobre isso no vídeo de notícias. Se você não viu, volta lá, veja o vídeo de notícias de ontem, que vocês vão saber do que eu estou falando, tá? Então, eu acho que vai sair mais algumas coisas para o SummerSlam no sábado. E na sexta-feira, o SmackDown também, a gente vai ter coisa, beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, muito obrigado a todos por vocês terem me suportado aqui, eu tô aqui me segurando aqui para não espirrar, mas
Eu agradeço demais, agradeço o carinho de ontem, com vocês, mandando aí os seus presentes para os tiozinhos. Eu vou depois comprar, vou gravar um videozinho para pedir para que eles agradeçam vocês pelo presente. Hoje à noite, live da NXT, 15 para as 9 da noite, estaremos aqui presentes no canal. E na sexta-feira teremos a nossa live do SmackDown, 8h30 da noite. Não deixem de colocar os seus comentários aqui embaixo para aparecer no vídeo do Sincerão da Galera amanhã. Lembrando, gente, um tópico por comentário, por volta de umas 3 linhas, mais ou menos. Não precisa ser só uma frasezinha, né? Também não pode ser um testamento. Tem que ser uma coisa que dê pra gente ler e consiga comentar. Sem perguntas, sem fantasy bookings. A ideia é que a gente comente a impressão de vocês sobre o show. Então, comentem sobre o show. Não fiquem mandando fantasy booking, porque não é algo que eu costumo trabalhar aqui. Aqui a ideia é eu reagir aos comentários de vocês do show, beleza? Muito obrigado a todos por tudo que vocês têm feito. Não deixem de continuar apoiando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype. E acima de tudo, assista e maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente e me permite pegar uma grana para consertar esse LED aqui que está piscando, está avacalhando com a minha vida e com as minhas gravações. Eu vou deixar umas opções aqui na tela para vocês, para que vocês continuem assistindo e maratonando os nossos vídeos. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje à noite, 15 para as 9 da noite, na live da NXT.